Começando oficialmente o pós-jogo de Fortaleza 2, Vitória 0. O Vitória tinha no jogo de hoje a possibilidade de pontuar, empatar, para manter uma boa distância para o Fortaleza, apesar de um empate, mas o empate não ser algo bom para a gente. Manteria uma certa distância para o Fortaleza. Tinha a opção de vencer, sair da zona, não depender de ninguém na rodada. E mesmo assim, conseguiu a proeza de perder o jogo de forma justa, de forma merecida, de forma mais preocupante. Eu não vou dizer mais preocupante do que antes, porque o ano do Vitória é preocupante. Antes de falar do jogo, eu queria destacar o discurso do presidente, que foi para a coletiva falar que o jogo contra o Fortaleza é importante, mas que eu considero os 8 jogos em casa. Como é que o elenco reage a isso? Como é que você, torcedor, reage a isso? Como é que o presidente vai para a coletiva faltando 16 jogos que ele considera os jogos em casa? Claro, o jogo contra o Fortaleza é importante, mas os jogos fora também. Porque o Vitória traz o Fortaleza pra briga. O Vitória, Fábio, que você falou que conta com jogos em casa, eu já adianto aqui, eu não sou nenhuma mandiná, mas o Vitória não vai ganhar todos os jogos em casa. Não vai ganhar, é normal, não vai ganhar todos. Ano passado, na campanha de 16, não ganhou todos os jogos em casa. Não ganhou todos os jogos em casa. E aí você tem o Grêmio que perdeu hoje em casa, fora de casa, o Fortaleza que você já perdeu fora de casa, o Sport fora de casa, você tem o Vasco fora de casa, o Santos fora de casa. Como é que o presidente vai pra coletiva falar que não? Eu considero os jogos em casa. E os jogos fora? E os confrontos diretos? Hoje o Vitória teve, eu vou colocar aqui o superchat de Vitor Vilar, que ele mandou antes do jogo. Se fosse Mateuzinho no lugar de Aitor, o time inteiro hoje seria pré-janela. Só tem Ramon que só tá jogando porque Jamerson machucou, ou seja, janela ridícula. Hoje eu vou colocar aqui na tela, o Vitória só teve como titular, não adianta botar na tela porque eu mudei, mas o Vitória só teve como titular Aitor e Ramon porque não tem jeito. E desculpa, Gustavo, você não vai me fazer considerar Camutanga e Dudu reforços seus. Me desculpe, irmão. Aí é brincar demais, é sacanear muito com a gente. O Vitória fez uma janela desastrosa, tenebrosa. Fábio Mota vai pra coletiva falar que só os jogos em casa importam. O Vitória continua sem ganhar de ninguém fora de casa, com um ano tenebroso, com um ano ruim. E hoje, Paulo, além de tudo, com um desempenho em campo tenebroso que começa lá em cima, ó, que começa com o Fábio. É um desempenho tenebroso, mas novamente na temporada a gente não pode falar que está surpreso. De jeito nenhum. Eu acho que o torcedor tem o direito de se revoltar, de se questionar, mas eu acho que nenhum torcedor se surpreende com o que acabou de acontecer na tarde de hoje no Ceará. Acho que todo torcedor, se alguém chegasse assim e falasse previamente, antes da partida iniciar, olha, o Fortaleza vai dar 2-0 no Vitória, vai amassar o Vitória não vai conseguir fazer nada em campo. Nenhum torcedor falaria assim, eu não acho que isso pode não acontecer. O que aconteceu hoje é um reflexo do que é o Esporte Clube Vitória em toda a temporada de 2025 até aqui. Um elenco extremamente limitado, um time que passou na mão de 3 treinadores e nenhum deles conseguiu trazer o norte e evoluir esse time, principalmente a médio prazo, ou seja, tendo constância de jogos bons, jogos produtivos. E é um Esporte Clube Vitória que cada vez mais vai se aproximando da Série B. Essa é a verdade e isso é o que tem que ser dito. O milagre ainda pode acontecer, mas é uma Vitória que caminha a passos largos para o rebaixamento. E não vem de hoje, não vem de agora, não estamos pregando terra arrasada, não estamos aqui largando a toalha, não estamos aqui pregando a terra arrasada ou pregando que o torcedor não tem que acreditar até o fim, mas o ano inteiro do Esporte Clube Vitória, esses 9 meses até aqui, é de um time que tem a cara, o caráter e a roupagem da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí é somente ver se esse time vai confirmar o óbvio, que é a Série B na reta final da temporada, ou se esse time vai em algum momento tomar vergonha na cara, porque o que acontecer daqui pra frente, sendo algo positivo, vai ser algo completamente contrário ao que está sendo feito. Se o Esporte Clube Vitória de setembro for o mesmo até dezembro, até 7 de dezembro, o Vitória está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória só não vai cair se o Vitória for um time completamente diferente do que é até aqui. Se o Vitória modificar algo completamente diferente do que é até aqui. Porque se este Vitória, que é o reflexo de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, persistir até o fim, o Vitória será rebaixado.
E eu vou repetir, não estou pregando terra arrasada, não estou dizendo que já caiu, não estou dizendo que não é para acreditar, vamos acreditar até o fim, mas se esse Vitória permanecer até o fim, infelizmente tem pouco a ser feito. Falando sobre o jogo, foi uma vitória que verdadeiramente pouco agrediu Fortaleza. A principal chance do jogo foi um chute de aérea aqui no primeiro tempo e um cabeceio de Renzo Lopes na segunda etapa. Um Fortaleza que, embora tenha tido dificuldade, criou muito volume de jogo, explorou entre linhas do Vitória, explorou diagonal longa para o lado oposto, fez gol 2 vezes assim. No primeiro tempo, conseguindo gerar volume na direita, no segundo tempo fez o gol pelo lado esquerdo, mas também gerando ali muita presença com diagonal longa, buscando ali uma dobra em cima de Ramon, que aconteceu o jogo inteiro. E o Vitória que no primeiro tempo saiu em transição, saiu em contra-ataque, mas que tinha muita dificuldade para construir. Um Rodrigo Chagas que precisa ser dito, é muito cego, mas que hoje a derrota também está muito na conta de Rodrigo Chagas. É muito pouco tempo de trabalho, mas ele tá aí. Foi ele que decidiu colocar Mateuzinho no banco. Foi ele que decidiu voltar com o mesmo time do intervalo, com o William Oliveira, Renato Kaiser e Ayrton fazendo partidas horríveis até aqui. O Ayrton até o menos pior desse, mas ainda assim errando bastante. E o Renato Kaiser que errou tudo no jogo. O William Oliveira que errou tudo no jogo. E parece que Rodrigo Chagas quer fazer a política da boa vizinhança. Parece que o Rodrigo Chagas quer lidar bem com o elenco. Parece que o Rodrigo Chagas não quer ter uma ruptura de mudar 2, 3 no intervalo para mostrar que ele tá ali ainda, observando o elenco. E nessa de querer pagar de bom moço pro grupo, ele não modifica, não teve um choque no time mais cedo. É bem verdade que esse choque não foi fundamental para o Vitória fazer o gol, mas foi fundamental para o Vitória melhorar um pouco na partida. A entrada de Dudu e Mateuzinho não fez o Vitória jogar muito. Não fez o Vitória ser melhor que o Fortaleza, mas fez o Vitória competir minimamente. Não foi um grande jogo de ambos, mas minimamente o Vitória teve volume e aí pagou pra ver. É uma Vitória que paga pra ver pela janela, uma Vitória que paga pra ver para as contratações, é uma Vitória que paga pra ver trazer só Ramon, que a gente falou, é insuficiente e se mostra cada vez insuficiente. É uma Vitória que paga pra ver pra ponta, é uma Vitória que paga pra ver pra meia, que só chega depois, é uma Vitória que paga pra ver pra tudo. E aí nessa de pagar pra ver, tá aí. E pode ter um caminho muito ruim, porque, não se esqueçam, ainda tem vários times com um jogo a menos e pode ser muito pior essa derrota de hoje em mais um confronto direto e mais um jogo fora de casa. Muito bem, Paulo, Léo, eu concordo, né, com tudo que vocês falaram. Eu vou pular a parte do jogo um pouquinho, porque vocês já comentaram absolutamente tudo aqui sobre o jogo. O que eu tenho para falar é que o Vitória hoje foi o Vitória de 2025, torcedor. É um Vitória que não passa nenhuma confiança. Eu participei de uma live recentemente e falei o seguinte, pode falar, Léo? É um Vitória que tem espasmos. Exato. O ano de 2025 do Vitória é um ano de espasmos. É um Vitória Perfeito. que ganha no Cerro Largo no Uruguai e dá esperança. Perfeito. É um Vitória que vira contra o Vasco e aí passa o tempo sem ganhar. Perfeito. É um Vitória que ganha do RB, que dá aquele espasmo, agora vai virar a chave, não vira. Aí ganha do Galo, não, agora vai virar a chave, a torcida abraçou, o que a torcida realmente fez, foi sensacional. E a chave não vira. É uma Vitória que vive de espasmo. E de espasmo, espasmo, tá indo parar na Série B. Exatamente, Léo. E assim, não passa pra você, torcedor que tá me assistindo, o Vitória não passa nenhuma confiança de que esse time vai ser capaz de reagir. Então, se nada mudar, e aí eu acredito que não mude, o caminho natural é ser rebaixado. Porque é o que o Vitória vem fazendo, o roteiro do Vitória, ele tá muito bem desenhado para o Vitória cair no fim do ano. Essa é a verdade. É um time instável, é um time que não passa a confiança, é um time que quando o torcedor, como o Léo falou aqui, acha que vai, o time simplesmente faz um jogo horrível desse contra o Fortaleza, que o Vitória não se aproveita de nada desse Vitória durante 90 minutos. Então aí o torcedor ele tem que criar aquela motivação de que contra o Fluminense vai dar, de que vai ser mais um jogo de Barradão lotado, e às vezes ganha, porque você, torcedor, é que tá fazendo a diferença, essa é a verdade. Porque quando o Vitória sai pra jogar, é isso aí. E aí, presidente, o senhor disse que o Vitória vai fazer um campeonato seguro. Oi? Seguro? O Vitória vai fazer um campeonato seguro? É o Vitória que eu tô assistindo? E assim, William, eu concordo com ele. Ele falou que o Vitória vai fazer um campeonato sem susto. Você concorda que hoje, Sem susto, 13 de exato. setembro, não tem susto nenhum? Não, pronto. Exato. Não tem susto, presidente, de fato. Hoje, 13 de setembro, o Vitória cai com 3 rodadas de antecedência. Não tem susto nenhum mesmo, Exato. De fato, não tem susto, porque é isso aí. não. O Vitória foi isso aí em todas as competições. O Vitória perdeu o Baiano em casa,
Eliminado da Copa do Brasil Pois é. para o time de Série C. Sul-Americana, Aí Copa do Sul-Americana Brasil. com aquele gol ridículo. E assim, eu vou além. sabe- Sabe qual é o meu problema, meu irmão? É que o Vitória paga pra ver. Demais. O Vitória demais. pagou pra ver Janderson e Carlinhos na Sul-Americana, pô. Demais. O Vitória pagou pra ver ao longo dessa temporada de 2025 de uma forma que tá todo mundo vendo o problema e a galera espera pra ver. Não. Carlinhos e Janderson vão sustentar a Sul-Americana. E tome cacetada. Não, Carlinhos e Janderson vão sustentar a Copa do Nordeste. Tome cacetada. Não. A gente não entende a urgência em trazer um camisa 10. Só que hoje tem 4. E o meu titular é Mateuzinho. E não tem ponta. E não tem ponta. É um elenco desequilibrado. Aí Gustavo fala que a avaliação da janela foi ótima. Claro, tem que valorizar o grupo de fato. Mas aí 2 dias depois o Vitória contrata o ponta. A janela Vai foi entender. ótima, mas 2 dias depois contratou um ponta. Então, é um roteiro, meus amigos. De verdade. É um roteiro muito claro. E essa frase, é um roteiro muito claro, é dita por mim desde, sei lá, maio. Desde, sei lá, junho. É um roteiro muito claro. É uma Vitória que vive de espasmos no campeonato. E é uma Vitória que, repito, tem no seu presidente um discurso inacreditável, pô. É inacreditável ele chegar e falar que só conta com jogos no Barradão. É inacreditável ele falar isso. É brincar com o torcedor. Ele tem 5 confrontos diretos fora, irmão. Ele tem Grêmio fora, que é confronto direto porque perdeu Vasco. hoje. Ele tem Vasco fora, Santos fora, teve hoje o Fortaleza e o Sport. Como é que ele só conta com jogos em casa, sendo que os confrontos diretos são fora? Sendo que ele já não ganhou um, que foi o Sendo que Juventude. ele já não ganhou 2, que é o segundo hoje, do Fortaleza. Sim, verdade, Com esse hoje. futebol não ganha de nenhum outro. Não nem ganha. do Não ganha de ninguém. esporte. Não ganha. Com esse futebol nem do esporte ganha. E assim, Pode não perder, mas não ganha também. não ganha, exatamente. Aí é aquilo. O Vitória, como não tem um senso de urgência, lateral esquerdo, como o Paulo falou, Ramon tá jogando. Como o Léo falou aqui, sábado você escolhe torcedor. E é o que eu ia falar aqui depois do jogo, por mim, Zé Marcos joga na lateral sábado. Pode ser Zé Marcos, pode ser Cáceres e Edu na direita. Se Claudinho botar, bota Claudinho na direita e Cáceres na esquerda. Se você quiser botar, irmão, Da base. Dudu de lateral esquerdo, eu vou falar de boa. Cara, Ramon foi contratado, salvo engano, 13 de agosto, há um mês. Quando foi que Jamerson sofreu aquela grave lesão? Foi antes do Mundial, gente. Mais de 40 dias. E o Vitória ficou Na sem verdade, lateral. foram quase 60, foram 59. Ramon estreou no dia 20, se eu não me engano, de Contra o São agosto. Paulo. Contra o São Paulo. E Jamerson machucou no dia 12. Não, desculpa. Estreou no dia 11 e ele se machucou no dia 12. Foram quase 2 meses. Quase 2 meses. Ou seja, se naquele momento já tinha necessidade de um, porque o Hugo saiu, E com a outro, lesão de Jamerson seriam 2 laterais. e outro ponto que também precisa ser debatido, não é somente a peça que foi contratada não ter o nível adequado que todo mundo sabia. Foi a percepção e a análise de que só precisava trazer um. Pra mim, é o pior pra de mim tudo. isso é o pior, concordo. Pra mim o pior é o entendimento de que Jamerson machucou, tem que trazer só mais um porque Maicon sustenta. Pra mim isso é o pior. O mundo ideal, Ramon é banco eterno pra vir um titular. E o Vitória achou que Ramon era banco, era titular absoluto, pô. Que quando agora- o Maicon chegou, se falou Não. de ser uma contratação do Sub-20. E agora eu vou falar real, agora eu vou pipocar. Pipocar sim, vou estourar. E há uma percepção no clube que entre Maicon Jesus e Ramon não tem tanta diferença e que existe a possibilidade de que Maicon jogue em algum momento. Do jeito que Ramon tá jogando, eu não duvido, não. Mas é porque pra mim isso é uma confissão de erro. Sim, é. Pra Com mim isso é uma certeza. confissão de, a gente trouxe um lateral, mas o menino tá bem aí nos treinos. O que a gente tá falando pra vocês é que, Inacreditável, cara. sabe aquele lateral que você viu que em 7 jogos comprometeu, que mostrou que não tá pronto, que mostrou que tem potencial, mas não consegue ter regularidade porque ainda tá muito verde? Esse cara pode voltar ao time. Porque a contratação foi tão abaixo quanto. Aí dificulta, pô. Aí complica demais, aí realmente não tem muito o que fazer. E a gente tá falando de uma posição. A gente não pode deixar de falar que um Kiki Saveiro, que é um ponto esquerda, chegou hoje, vai chegar hoje. Que não e joga sabe desde lá quando? Deus quando vai estrear. Você falou no 4 lá na meses rede sem entrar social. em campo. 4 meses sem entrar em campo. E Inacreditável. por ter 4 meses, eu acho que pode chegar a 5 meses sem entrar em campo, tá? Pra ser um mês só de adaptação. Porque esse ponta esquerda pra Osvaldo, que tem 38 anos e é titular desde a Série B do Vitória, isso precisa ser dito. Sim. Osvaldo é titular do Vitória desde a Série B. Osvaldo- Ele só não foi titular quando ele estava machucado. É. Só quando ele não estava à disposição. Que inclusive quando ele teve o problema no ano passado, ele vinha de um bom momento. E não é nada contra o vovô, não. Porque mostra o quanto ele é longevo de fato. Sim. Mas mostra como Maneca e Gustavo fracassaram mais uma vez em não conseguir trazer um minimamente pra competir. Eu tô falando de chegar assim, ó. Eu vou jogar. Competir, ninguém compete com o Osvaldo, não. Não tem competição com o Osvaldo. Não Não tem, tem competição. Paulo, só um questionamento rápido. Pra que ele levou Lucas Braga? Lucas Braga.
Pra que ele levou? Uma boa, pra que ele levou? Eu vou passar a palavra pra Carlos daqui a pouco, mas eu quero deixar também claro, rapaziada, eu definitivamente me convenci. Eu não consigo mais confiar em William Oliveira. Eu não consigo confiar no cara que joga bem contra o Galo, faz a partida que fez hoje. Eu não consigo confiar no cara que fez uma partida boa contra o Mirassol e depois não fez um jogo bom. Essa inconstância de William Oliveira, dia 13 de setembro, eu não consigo. Ele ainda pode fazer bons jogos, mas se o torcedor falar que não tem mais como confiar num cara que não consegue ser constante positivamente, eu não vou rebater mais. Não rebato mais. Agora, vamos lá. Dudu entrou. Não foi melhor do que o William Oliveira, errou alguns passos, só que Dudu, a percepção, Paulo, que eu tenho para o torcedor, independente do fato de ser Dudu, é que ele pega mais na bola, ele tenta mais. É dinâmica, né? Acho ele que a palavra é ele dinâmica. Tenta jogar. Ele errou. Ele é mais intenso. Ele é mais intenso. Ele errou algumas bolas, errou o passe lateral, deu a furada, etc. Mas ele tenta. E acertou várias. Ele não se esconde. Não, só pra gente ter uma ideia. Claro que tem o contexto de jogo do Fortaleza que mandou no jogo e outro não. O William Oliveira, 61 minutos jogados, 20 passes ao total. 20 passes. Grava aí, ó. 60 minutos, William Oliveira. 20 passes. 20 passes. Dudu, 29 minutos, 30 passes. Ele jogou metade da minutagem do William Oliveira e teve 10 passes a mais. 10 passes a E mais. além da queda do coice, Baralha está suspenso. Ah, é Dudu, né? Olha, Rodrigo, não me invente Hila não, tá? Não me invente Hila não, irmão. Não, se ele entrar com Hila e William Oliveira contra o Fluminense, ele já começa com o Barradão contra ele. Não me invente Hila com Baralha suspenso não, irmão. É Dudu primeiro volante, aí você escolhe Ronald, escolhe o outro, mas é Dudu primeiro volante. Pelo amor de Deus. E outra coisa também, eu não sei o que aqui precisa entender, mas neste momento, Mateuzinho é titular, tá? Não interessa as suas percepções do que vocês imaginam aí de futebol. E não interessa. Nesse momento, Mateuzinho é titular. Invente aonde, mas Mateuzinho tem que estar em campo. Paulo Marcelino não foi o gol, decidiu, beleza, é verdade. Finalizou no alvo, tirou o jogo, mas ele gera muito mais jogo do que muitos que entram em campo. Muitos. Então não interessa aonde você vai inventar Mateuzinho, embora não seja 30% de Mateuzinho, o 30% de Mateuzinho, a nossa janela é tão ruim que 30% dele ele é titular. E não é um comentário que a gente tá falando depois do jogo. Pra quem tá acompanhando desde o pré-jogo, foi unanimidade aqui, tanto pra Léo, pra mim e pra Paulo, que Mateuzinho deveria ter sido titular já. Então não é um comentário, torcedor, de porque perdeu, tá falando isso não. Mateuzinho, na minha opinião, da opinião de Paulo, na opinião de Léo, Mateuzinho já tinha que ter sido titular. E aí, só pra finalizar, Léo, o comentário que você falou do Vitor Vilar, né? Que se Mateuzinho começa jogando, seria todo o time da pré-janela. O que só reforça, pra eu finalizar o meu comentário aqui, pode seguir, e passar a palavra aí pra vocês, é a incompetência de quem contratou, de quem montou um elenco e de que quem teve sempre a fazer decisões sem convicções. Demissão de treinador, trazer jogador de volta por empréstimo, decisões com todo o respeito ao profissional, decisões populistas, decisões para jogar para a torcida muitas vezes. A torcida vai gostar de Camutanga, a torcida vai gostar do retorno de Dudu. E assim vai fazendo, e assim vai levando, na popularidade, sem convicção de trabalho. Perfeito, eu queria ouvir Carlos, e só um detalhe, falando rapidamente de Rodrigo, entrou com um time que a gente considerou errado, a gente falou aqui que a gente mudaria algumas peças, demorou de mexer e coletivamente o time não foi bem. Pode falar, Carlos, sua opinião sobre o jogo. Boa noite, galera. Nem tão boa assim, mas enfim. A minha pergunta também fica no ponto de pra que viajar, né? O Vitória jogou hoje seu 12º jogo como visitante no Brasileirão e 12 sem vencer, 5 empates, agora 7 derrotas. A gente entra numa questão de, quando eu tava em Salvador, perguntei pra Fábio na coletiva sobre crise, né? Faltou admitir uma crise no Vitória, ele falou, não tem crise nenhuma, e assim foi levando todo o ano do Vitória. Não tem crise, e tudo bem você não admitir, mas você tinha que tomar medidas que refletissem em, estou me deparando aqui com uma situação muito crítica. Isso não foi passado para nós em nenhum momento. Em nenhum momento foi passado para nós porque não foi feito isso. Hoje o Vitória tem Ramon na lateral esquerda, que eu disse no jogo depois contra o Atlético Mineiro. Não tinha gostado da partida de Ramon. Para mim, Maicon Jesus poderia ser extremamente postulante a titular hoje. A grande questão é que o Ramon tá aí, porque foi literalmente quem sobrou durante todo esse rolo compressor que foi a questão da lateral esquerda. A gente sofre com isso. A gente sofre também com a questão, muita gente falando do Rodrigo, né? A situação do Rodrigo não tem experiência. O Carille tinha experiência e por muitas vezes a gente questionou alterações do Carille também, né? Isso não pode passar despercebido, porque o Carille é um técnico, digamos que vencedor no futebol brasileiro, campeão brasileiro, e teve problemas assim, de reclamações iguais, então não é questão de experiência ou não, às vezes é o elenco que tá aí, às vezes é o planejamento que foi montado, às vezes o ano do Vitória foi montado
para isso que a gente tá vendo aqui agora, independente do treinador. Óbvio que faz diferença, óbvio que dava para ser melhor, óbvio que o Rodrigo também, na minha concepção, deveria ter mexido o quanto antes. Mas enfim, a gente acaba colocando a culpa em algumas situações que, se a gente pegar um ponto em comum em todas essas situações, vão parar no planejamento, vão parar em situações que o Vitória deixou para lá, em situações que o Vitória deixou empurrar com a barriga, esticou a corda demais, e a gente hoje está deparado na 23ª, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro em apuros. Era um jogo pra gente abrir 10 pontos pro Fortaleza, agora os caras já encostaram, tem um jogo a menos. Então, assim, mais uma vez, quando o Vitória abria 2-0, a gente tomava empate. Agora que a gente abre que a gente sai perdendo por 2-0, um jogo completamente acessível de se vencer, o Vitória não consegue esboçar reação alguma, a não ser a cabeçada de Renzo Lopes na trave no final do jogo, depois dos gols do Fortaleza. Então, assim, Carlos, é muito complicado a gente sobreviver a isso, velho. A gente ficou mais perto de tomar o terceiro do que de fazer o primeiro. Com certeza. E tô vendo muito medo, assim, há algum tempo, que é normal, porque é a palavra que chama a negatividade, mas a gente tem que falar em rebaixamento porque é uma situação que tá na nossa porta, velho. A gente tem que falar porque, assim, esses caras só vão abrir o olho quando a gente trazer algo mais incisivo, assim. E, de fato, a gente tá numa situação muito desesperadora, que a gente não consegue vencer Santos, não consegue vencer Sport, não consegue vencer Juventude, e aí vai fora de casa contra o Fortaleza, também não vence. Então, assim, confronto direto ficando para trás, e o Vitória vai ter jogos difíceis, né, daqui para frente. E se falando de confronto direto, inclusive, vai ter Ceará, vai ter um Corinthians que tá ali na parte de baixo, vai ter Vasco ainda. Então, assim, como é que vai ser daqui para frente com esse time que tá fechado, né, pro resto do ano? Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho hoje, você falou muito bem da parte do planejamento, que a gente errou demais, e Fábio Mota principalmente fala demais, como sempre, a gente critica a Fábio aqui constantemente. Eu queria te perguntar, irmão, a respeito de Rodrigo. Pra você que não estava participando da transmissão, pra mim ele demorou de mexer. Ele entra com o time errado, demora de mexer, toma o gol e demora de mexer. E aí? Não, demorou muita coisa pra mexer. Eu até trouxe um paralelo de Rodrigo aqui com relação a Carille, que é uma questão de, muita gente hoje está citando o Rodrigo não tem experiência para assumir o Vitória nesse momento do campeonato. Cara, o Carille, ele chegou e teve diversas críticas com relação a alterações também. Ou demorava para mexer, ou trocava errado, digamos assim, durante a partida. Então, assim, eu não sei se a questão é a experiência do treinador. Todo o planejamento nos colocou numa situação de hoje termos um treinador ou com experiência ou sem, numa situação de errar. Hoje, para mim, o Rodrigo errou de fato. Ele demorou muito, trocou de 15 em 15 minutos. Acho que foi aos 30 minutos ele faz 2 alterações e aos 60 também ele faz mais 2. O Mateuzinho e o Dudu entrando, que já geraram uma dinâmica diferente. Para mim já teria que voltar assim, tá? Para mim o Vitória já tinha que ter trocas no intervalo. Isso demorou muito a ser feito, mas é uma situação que caiu no colo do Rodrigo. E eu não vejo, assim, um cara vindo, assim, um bombeiro, tendo também uma situação tão diferente, sabe? Eu acho que o Rodrigo tá aí pra assumir esse erro também. Enfim, errou hoje, mas não criterizo grande culpa, não. Pois é, vamos voltar aqui pra Paulo Analista, William Falcão, eu, Leonardo Santiago, Carlos Tavares, Recanto da CV, que está aqui com a gente. Daqui a pouco o Thiago estará na coletiva. Thiago já está na coletiva, mas primeiro a coletiva do Fortaleza, tá, galera? Primeiro a coletiva do Fortaleza, depois a coletiva do Vitória. Thiago tá vendo se ele vai conseguir gravar a zona mista, se vai ter algum jogador falando, algum jogador saindo. O Thiago está lá no Castelão, teremos ainda conteúdo de lá. William, eu queria te perguntar o seu time de sábado, sem baralho. Eu sei que tá cedo ainda, mas qual seria o seu time? Eu vou falar o meu e eu vou falar o seu. Meu time para enfrentar a equipe do Fluminense, Arcanjo. Na lateral direita, Edu. Na zaga, Lucas Alter, Camutanga e Cáceres na esquerda. Eu boto Cáceres na esquerda e vou com o Edu. Que Edu contra o São Paulo não foi mal de lateral direito. Quando pegou o Corinthians, terceiro zagueiro pela direita, não foi mal. Bota Edu ali para sustentar um pouco mais e manda Cáceres jogar. No meio de campo, sem baralhas, é Dudu. E aí você escolhe Dudu e Ronald, Dudu e PP, Dudu e quem você quiser, mas é Dudu e mais um. Mateuzinho. Eric, não tem o que fazer, né? Eric, Oswaldo e Kaiser, é o que dá. E aí, William? Pronto, meu time para sábado é Lucas Arcanjo, unanimidade, Raul Cáceres na lateral direita, Camutanga na zaga, Lucas Alter com ressalvas, com muitas ressalvas nas zagas, Lucas Alter, que hoje aprontou muitas aqui, certo? Então com ressalvas o Lucas Alter, Zé Marcos na lateral esquerda, porque o que Ramon fez hoje aqui, sem condições. Dudu, PP, Mateuzinho, Eric, Oswaldo e Renato Kaiser. Eu acho que esse é o time, Paulo, que, assim, eu colocaria sábado, tá?
Seria esse time aí, repetindo. Lucas Arcanjo, Cáceres, Camutanga, Lucas Alter com ressalvas, Zé Marcos na lateral esquerda, porque, sinceramente, Ramon esgotou a paciência hoje. Dudu, PP, que eu acho que não vai aparecer, mas seria o meu time. Mateuzinho, Eric, Oswaldo e Renato Kaiser. O seu aí, Paulo. Meu time seria esse. Acho que vão me matar, porque meu próximo time seria Baralhas e o Dudu. Só que, sem o Baralhas, eu iria com o William, infelizmente. O William de primeiro e Dudu saindo pro jogo. E aí o Ronald entraria, evitavelmente, no lugar de Dudu, mas sem Baralhas, realmente, é um baque muito grande. Sem o William, Dudu, a gente tem William, Ronald, Dudu, PP para uma vaga. Pra fazer o que Baralhas faz, a gente não tem ninguém. Ninguém. Essa é a verdade. A gente não tem ninguém pra fazer o que Baralhas faz. Se a gente perder Dudu, a gente bota Ronald. Se a gente perder Ronald, a gente bota PP. Vai ter uma queda de um pro outro, mas não vai ser tão vertiginosa quando a gente perde Baralhas. O Vitória precisa de Gabriel Baralhas bem em campo pra funcionar. Vai ser um jogo bem difícil contra o Fluminense. Eu também acho que vai ser um jogo muito difícil, apesar de que o Fluminense ele possa ser aí que venha com o time misto, né? Porque tem aí a Sul-Americana nesse meio tempo. Mas é mais um jogo que o Vitória não pode negociar resultado. O Vitória tem que vencer. É jogo que vale aí mais do que 3 pontos. Torcedor, eu não tenho nem que falar assim, torcedor, vá ao Barradão, porque é até injusto eu falar isso, porque o torcedor já faz isso o ano todo. O torcedor, depois do 8-0, o que o torcedor fez contra o Atlético Mineiro é inacreditável, de demonstração de amor ao Vitória. Então, o Barradão, sábado, vai ser de fato o 12º jogador. E aí esse seria meu time, o time de Paulo também com essas mudanças. Né? Pode repetir, Paulo, o seu time, por favor? Eu vou repetir depois. O presidente tem que tomar cuidado com algo, porque o Barradão não ganha todo jogo não, tá? De jeito nenhum, é o que a gente falou, não tá vai ganhar os outros jogos. Festa, a torcida pegar o time no colo, todo jogo vai dar certo? De jeito nenhum. Eu sinto muito, mas a torcida também pegou no colo contra o Sport, tá? A torcida também pegou no colo contra o Palmeiras. A torcida pegou no colo contra a Juventude, contra Confiança, Náutico, também pegou no colo os jogos todos. Então você não deixou de apoiar o Vitória não, tá? De jeito nenhum. Então não é nem sempre que o Barradão vai conseguir ganhar jogo, não. Encerrando aqui o corte, deixa eu só colocar o superchat da galera. Carlos, qual seria o seu time, irmão, para enfrentar a equipe do Fluminense no sábado, dia 20? Eu iria como o William trouxe aí, com alteração, né? Arcanjo, Cáceres, Camutanga, Alter com ressalvas, faço das palavras de William as minhas palavras. Colocaria Maicon Jesus na esquerda, tá? Colocaria Maicon Jesus, eu gosto do cara da posição mesmo, e se eu não vou com Ramon, eu vou com Maicon Jesus. No meio de campo pra frente é a mesma situação. Dudu, PP, Mateuzinho, Eric, Oswaldo e Kaiser.